Se trouxer esse cara, que é um ídolo eterno da maior torcida do Brasil, você já ganha milhões e milhões de simpatizantes numa tacada só. Ele vai pegar a chave e vai guardar no bolso dele. Tá comigo. Eu vou tocar do meu jeito com a minha equipe. Uma coisa é certa, minha gente. Jorge Jesus na seleção brasileira, ele já começa tendo o apoio de 50 milhões de brasileiros. A população do Brasil está na casa aí de 211 milhões, segundo o último censo de 2023. A última pesquisa divulgada, Infomoney, aponta que o Flamengo tem 24,8% da torcida na população brasileira, né? Isso dá 50, 52 milhões de pessoas e tal. Esse povo que veste rubro-negro está com Jorge Jesus. Então ele já começa com 1/4 da população brasileira a favor dele. E outro ponto. A maioria que critica o Jorge Jesus não é porque, não gosta do Jorge Jesus. É porque ficou incomodado com a presença dele aqui, com o que ele fez, e marcou época no futebol brasileiro, e mudou as cadeiras de lugar, mudou o jogo do futebol brasileiro. Acabou a zona de conforto no futebol brasileiro depois da passagem por aqui do Jorge Jesus. E quem não é torcedor do Flamengo sentiu muito isso, ficou muito incomodado com o que ele fez, tanto que depois vários foram procurar técnicos portugueses. Vamos procurar um técnico português, não sabe nem se era bom ou ruim, mas vamos procurar. E achou por quê? Por causa da passagem dele, que foi muito marcante. Então, quem critica muito é porque ficou incomodado com isso. Mas, no fundo, sabe que o Jorge Jesus é um grande treinador e gostaria de tê-lo na sua equipe. E agora, gente, as informações dão conta de que Jorge Jesus está realmente muito, mas muito perto de ser o técnico da seleção brasileira. Qual é o empecilho nesse momento? A forma como ele irá se desligar do Al Hilal. Porque ele, desde que ele veio aqui, a primeira vez, em 2019, para dirigir o Flamengo, sempre que foi perguntado, ele disse: a seleção brasileira é o meu grande sonho. É irrecusável, né, uma proposta da seleção brasileira. Você tem que ir. É a maior seleção do mundo, com os melhores jogadores do mundo. Ele tinha esse sonho e até achava que seria impossível um dia um técnico estrangeiro dirigir a seleção brasileira. E até pouco tempo era mesmo. Mas agora está chegando a chance do Jorge Jesus. E ele vem para a seleção brasileira porque ele quer muito a seleção brasileira. E a CBF quer trazer o Jorge Jesus porque identificou, primeiro, que ele quer muito vir para a seleção brasileira, coisa que outros treinadores ficam pensando: eu estou aqui no Real Madrid, eu estou aqui no Manchester City, não sei se eu vou e tal. O JJ não falou: estou a fim de ir. Segundo, é uma jogada de mestre interessante no aspecto marketing e aceitação, porque é o que eu falei antes. Se trouxer esse cara, que é um ídolo eterno da maior torcida do Brasil, você já ganha milhões e milhões de simpatizantes numa tacada só. A torcida do Flamengo vai acompanhar os jogos da seleção brasileira para ver o JJ em ação. E eu tenho certeza que toda a torcida brasileira vai ganhar uma motivação especial em ver os jogos do Brasil. Por quê? Pela figura do Jorge Jesus, pelo jeito que ele tem, pelo carisma que ele tem, pela forma dele dirigir as equipes dele. Outro fator, a forma como ele coloca as equipes para jogar. Ele é um treinador para frente, ele é um treinador ofensivo. E é isso que o torcedor brasileiro quer. E outra, taticamente, ele é um cara muito bom. Os detratores do Jorge Jesus, incomodados com o sucesso dele por aqui, nunca dirigiu ninguém antes do Flamengo, mal informados. É só pegar o Google aí que você vai ver. Antes de chegar ao Flamengo, sem contar a passagem dele por times menores, ele dirigiu o Benfica por 6 anos. E se tornou o treinador mais vitorioso da história do Benfica. Até hoje não foi superado em número de títulos. Levou o Benfica a 2 finais europeias. Perdeu, mas chegou à final. Levou o Benfica a 2 finais seguidas de Europa League. Aí foi para o Sporting de Portugal, né, onde teve uma passagem menos bem sucedida aqui no Benfica, mas também com títulos. Aí foi para o Al Hilal, onde ele está agora. Ganhou o título importante também na Arábia. Então esse é o treinador que tem uma presença, uma capacidade, uma liderança que está perto de dirigir a seleção brasileira. E outra coisa. Segundo as informações hoje, são 2 exigências que ele fez. Ganhar um salário próximo do que ele recebe no Al Hilal. Ele ganha muito bem. Muito acima de qualquer treinador de equipe de futebol da América do Sul. Mas é o cargo de técnico da seleção brasileira, então ele tem que ganhar bem mesmo. E dinheiro não é problema para a CBF, até onde eu saiba. A CBF, pelo contrário, tem uma condição financeira excepcional, é uma entidade bilionária. E outro ponto, ele pediu independência no trabalho para tocar do jeito dele. Ou seja, é a mesma coisa que ele fez no Flamengo aqui. Ele vai pegar a chave e vai guardar no bolso dele. Tá comigo, eu vou tocar do meu jeito com a minha equipe. Eu não vou admitir interferência de ninguém. Captaram a mensagem? No Flamengo ele fez isso também, gente.
O Marcos Braz ficava ali do lado dele e tal, mas quem mandava em tudo, fechou o CT, era ele. Era ele, e deu certo. E ele exigiu isso da CBF. Mediante o momento, não teremos problemas quanto a isso também. Então, essas exigências do Jorge Jesus, elas serão atendidas.